Fala família, Leonardo aqui passando mais uma vez, agora nesta tarde de quinta-feira, dia 14/8/2025, e é claro que nesse vídeo eu tenho a missão de te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, inclusive vamos falar muito sobre mercado da bola, porque hoje estará desembarcando no Galeão o segundo reforço nessa janela de meio do ano do Vasco da Gama. Claro, trouxemos aqui de forma exclusiva. Primeiro foi o Thiago Mendes, que nós já tínhamos acertado, e agora o Andrés Gomes também será reforço do Vasco, chegará hoje e eu vou te trazer todos os detalhes. Vamos falar muito aqui também dessa janela onde o Vasco está atrás de volante, aonde o Vasco está atrás de mais um atacante, aonde o Vasco se prepara para poder pegar o Grêmio, aonde já tem as datas para Vasco e Faísca poder estar em campo aí pelas quartas de final de Copa do Brasil. Vou te falar a porcentagem de ingressos que o Vasco terá direito quando for jogar no jogo de volta lá no Engenhão. Entre tantas informações, vocês colam comigo aqui porque pelo menos o Barro já está bidado, já está pronto para poder atuar, e a pergunta aqui não quer calar, porque até a arbitragem já saiu, tá bom? Já saiu a arbitragem, eu vou te falar quantos ingressos já foram vendidos para Santos e Vasco lá no Morumbi. Mas a pergunta aqui não quer calar: quem vai fazer o lugar do João Vitor? E quem vai fazer o lugar do Verratti? É para se preocupar com o quê? Com a arbitragem. Ah, já saiu até a arbitragem também do jogo do Vasco contra o Juventude. E aí é para se preocupar com a arbitragem, com o atacante que vai substituir o Verratti, com o zagueiro, com as contratações, porque olha, vou trazer uma relação gostosinha aqui do senhor Alexandre Matos e as suas contratações. E quem deu certo? Porque o Fred vai acabar sendo mandado embora do GE. Aí depois também não adianta reclamar, porque olha, esse negócio do fair play financeiro parece que vão enquadrar agora os técnicos de futebol, e eu quero saber se você concorda ou não, logo após a vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 107 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Você que ainda não é inscrito nessa bagaça, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia e também 2 lives. Eu não vou demorar aqui, que daqui a pouquinho tem mais uma live a partir das 20h30, então vamos aqui para a primeira informação. Eu acho que não é nem informação, tá? Mas essa resenha aqui gostosinha, porque o Fred que era dos Desimpedidos, mandou essa daqui na lata, na cara da mamãe Globo. Será que ele atingiu alguém? Bom, e vamos falar da partida de hoje, porque o Flamengo joga em casa, hein? E não tô falando do Maracanã, não, tô falando que o Flamengo joga na Globo hoje. O Flamengo joga em casa, joga na Globo. Bom, os bons entendedores entenderão. Agora, a risadinha do Fred e o pedido, já a súplica para não ser demitido é o melhor de todos. Repare. Bom, e vamos falar da partida de hoje, porque o Flamengo joga em casa, hein? E não tô falando do Maracanã, não, tô falando que o Flamengo joga na Globo hoje. Brincadeira, chefe, olha lá. 8ª de final, Flamengo... Brincadeira, chefe, meu irmão. Chefe aí da família Marinho. Será? Porque esse daqui também, né, rapaz? Quem diria? Tá aí o nosso Zé Gabriel. Vai estar jogando lá em Portugal, no Portimonense. Quase que não sai a palavra. Enfim, vai disputar a Série B da Liga de Portugal e tá feliz da vida, né? Agora vai ganhar em euros. Portugal tem ali suas cidades bonitas, mas, cara, pra gente poder seguir aqui, deixar essa resenha do Zé Gabriel, que eu falei que esse vídeo não ia demorar, o Clube de Regatas Vasco da Gama informa que nesta quarta-feira, ontem, 13/8, foi oficialmente construída a Sociedade de Propósito Específico, a SPE, para a reforma do estádio de São Januário. Com a conclusão dos últimos trâmites burocráticos, a SPE entra em operação.
e será totalmente controlada pelo Vasco, que tem como objetivo exclusivo gerir a venda do potencial construtivo de São Januário e aplicar integralmente os recursos arrecadados nas obras de reforma do estádio. Trata-se de uma estrutura jurídica e financeira fundamental para garantir, transparência, governança e eficiência na execução do projeto. Então, isso já passou por AGE, o Vasco aprovou, é mais um passo importante para a reforma de São Januário. Agora, um outro passo importante vai ser o seu no dia desse jogo, que já tem data marcada, segundo a CBF, a tabela está aqui, ó, Vasco da Gama e Botafogo, dia 27/8, às 21h30. Léo, e o jogo de volta está marcado aqui para o dia 11/9 e será no estádio Newton Santos. O horário será o mesmo, tá? Às 21h30. Outro detalhe importante é que São Januário foi liberado. Como já tinha dito para vocês, o BEP não impede o Botafogo de jogar em São Januário, porque Botafogo e Vasco se dão bem. Vasco e Botafogo são torcidas ali que têm proximidade e nunca tem confusão. Então esse jogo vai rolar em São Januário, e aí vem uma outra questão importante. Com a definição de São Januário e Newton Santos como locais dos duelos de Botafogo e Vasco, estabeleceu-se a carga de 5% para os visitantes nas duas partidas. No caso do jogo do Newton, por exemplo, será 2.000 ingressos para os vascaínos, e olha só, é o suficiente para fazer do Newton Santos o salão de festa e o Vasco se classificar para as semifinal da Copa do Brasil. E agora vamos de mercado da bola, galera, porque eu quero começar aqui com o Matheus Carvalho. Essa informação do Atenção Vascaínos já tinha sido publicada, que existia um clube israelense que estava interessado no Matheus Carvalho, e os valores ali seriam de aproximadamente 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. E o clube é o Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa. Clube de Israel, de repente, vai estar tirando aqui o Matheus Carvalho por 12 milhões e 600 mil reais. Agora, a nossa informação exclusiva é a respeito do Iconé, que muita gente perguntou. Já trouxe essa informação de manhã, estou trazendo de noite. A publicação saiu na madrugada de ontem, depois de meia-noite, que o Vasco deu um passo importante para poder contratar o atacante Jonathan Iconé. Entre Vasco e Fiorentina já está tudo acertado, mas agora o Admar tem que convencer o Iconé de vir jogar em São Januário. Ele quer ganhar um pouquinho mais que ele ganha hoje na Europa. Fiorentina está doida que ele vaze. O Vasco quer que ele ganhe um pouquinho menos e o Admar está tentando convencer o jogador. Esqueça tudo, Admar é um cara que consegue convencer, pelo menos aí com quem ele tem tratado, que foi o caso do Cuesta, que foi o caso do Andrés Gomes, foi ali, desenrolou. Vamos ver, né, se ele vai conseguir utilizar mais uma vez o seu poder de convencimento. Outro jogador também que o Vasco está aí tentando contratar, esse viria a custo zero. E o Iconé, ele viria em definitivo, seria jogador do Vasco. Tá aqui, ó, o próximo é o volante de Camarões. Tô falando aqui do senhor Jean Onaná, que já rendeu aí a memes, já rendeu musiquinha, já tem uma galera naquela expectativa, viria para poder fazer a volância juntamente com o Hugo Moura, possivelmente ainda mais depois da saída do Matheus Carvalho, se é que vai ser negociado. Vai estar tentando reforçar também o seu meio-campo ali defensivo. Outro que chega hoje, tá? A informação é que chegaria amanhã, que foi trazido até pelo nosso amigo Matheus Gilbert, juntamente com o Rodrigo Silvério e lá o Carlos Berbert, mas Vasco conseguiu antecipar a chegada do jogador, então não será amanhã, será hoje, a partir das 19h45, ele estará desembarcando no aeroporto Galeão. Vai chegar a fazer exames médicos e o Vasco pretende anunciar o jogador no decorrer dessa semana. Informação que nós já tínhamos trazido, que ele chegaria até o dia 15/8, né? O Vasco tinha aí uma previsão que ele chegaria até amanhã, mas como eu disse, foi antecipado. E agora, né, nós vamos aqui para esses dois jogadores. Primeiro, o Carlos Cuesta. O último jogo dele foi dia 30/5, oficial, e 20/7,
um amistoso. E o Andrés Gomes foi dia 17/5 oficial e no dia 18/7 um amistoso. Então, quer dizer, os dois jogadores passam por um período de inatividade, vão ter que entrar em forma, e aí eu não sei quanto tempo esses jogadores já estariam ali, podendo ser utilizados pelo Fernando Diniz, para mim poder seguir, não esquece não, tá? Tá ficando chato já, né? Esses dois aí foram aqui cravados de forma exclusiva. Primeiro foi o Thiago Mendes, nós trouxemos a informação do interesse do Vasco no dia 23 de junho, e depois foi o Andrés Gomes, nós trouxemos no dia 25 de junho, que interessava o Vasco, e os dois se tornaram reforços. E em falar em reforços, o Vasco está estudando, segundo a Atenção Vascaínos, foi repercutido lá no estagiário do Vasco. Bom, clube cujo Maltino está estudando uma possibilidade de aumentar o vínculo do Ryan e, consequentemente, também aumentar essa multa rescisória, já que tem tantos clubes assediando o Ryan, e se o Ryan fizer uma grande temporada esse ano, eu acho que sai por mais de 20 milhões. E aí conseguir 30 e 40 milhões no Ryan não seria nenhuma novidade, até porque futebol tá caro, né? Qualquer pé de rato aí, meu irmão, tá custando uma fortuna. E pra gente falar em fortuna, contratações feitas na primeira janela de 24, sob a gestão de Alexandre Matos, mas também, vocês não podem esquecer desse carinha aqui, ó, que é o primo do Deco da Colina. Tô falando, Ai, Lúcio Barbosa, até esqueci o nome, né? Tava aqui recapitulando. João Vitor foi comprado por 38 milhões de reais. Adson, que tá aí, né? De molho, 26,7 milhões. Esforza, 24,19. David, 16,9. Rojas, 3,2. Galdames, 1,3. Vitor Luiz, sem custo. E o goleiro Kehler, que também já foi embora, sem custo. E pra gente poder seguir, pô, Léo, tá correndo hoje? Tô correndo, que eu falei que esse vídeo vai ser rapidinho. Bom, próximo jogo do Vasco, domingo às 16 horas, e adivinha? TV aberta para todo o Brasil e também TV fechada aí para as redes da Sport TV e Premier. O elenco do Vasco treinou na manhã desta quinta-feira, realizando mais uma etapa na preparação para enfrentar o Santos, como eu disse, no Murumbis, no dia 17, às 16 horas. E esse cara aqui que, ó, voltou a ter moral, tá? Depois do bom jogo que ele fez contra o Mirassol e também o bom jogo que ele fez contra o time do Atlético Mineiro, já jogando como um coringa do lado esquerdo, Pumita Rodrigues comemora os seus 100 jogos com a camisa do Vasco. E aí? Tem moral com a torcida? Vale a pena dar mais oportunidades? E sobre esse aqui, porque a perguntinha que não quer calar, né? O atacante GB treinou com o elenco nesta quinta-feira. Parece que já está recuperado. E olha aqui, ó, a marca da cirurgia no joelho do garoto. Mas o problema não foi esse, foi um problema muscular. GB já está recuperado. E a pergunta que não quer calar: quem vai fazer a vez do Pirata da Colina? Quem vai fazer a vez do Verrete? Eu queria muito saber da sua opinião. Meu irmão, eu não sei, eu acho que eu botaria ali, cara, na boa mesmo, eu viria com o DVD de um lado, Nuno do outro, ou então Ryan de um lado, Nuno do outro, e DVD como atacante. A gente precisa de um cara de força. O GB tá voltando agora, eu não sei, né, no caso, se seria a nossa melhor opção. Agora, e esse daqui? Novo contrato de Cauã Barros, válido até dezembro de 27, publicado no BID da CBF. A expectativa é que o volante seja relacionado para a partida contra o Santos no domingo. E aí, Cauã Barros? Já dá para, né, colocar... porque o Thiago Mendes até agora não disse para que veio, né, paizão? R$1 milhão mês, se bater metas, salário que eu tô falando. E pra gente poder dar sequência para esse jogo, já tem o juiz, é o Ramon Abate Abel, que irá apitar Santos e Vasco da Gama no próximo domingo. E para a Juventude e Vasco, na quarta-feira, o comando será de Matheus Delgado. Rapaz, o Ramon Abate Abel, eu não gosto muito não, mas eu queria saber da sua opinião, se isso vai interferir em alguma coisa, porque para esse jogo, segundo o GE, tá? Informação foi repercutida lá na Net Vasco, já tem 45 mil ingressos, senhores, vendidos. E vem a preocupação.
Quem vai fazer a vez do João Vitor? Porque quem joga ali é o Neymar. E olha, se tirar um recorte do Fabrício Bruno e colocar em cima do zagueiro do Vasco que vai vir agora, espero que o Neymar não esteja numa noite inspirada. Porque tá gordinho, fora de peso, mas o Neymar joga bola, né, gente? É igual o Felipe Coutinho. Quando esses caras tiram para jogar bola, esquece. E aí, é claro, quero saber da opinião de vocês sobre isso tudo. E para mim poder finalizar, calma. Isso aqui é uma grande oportunidade de você ganhar dinheiro, tá? Totalmente aí, 0,800. Sem você precisar botar um centavo. Porque o Implay, além de te dar dinheiro de verdade para você poder brincar na plataforma, você ganha dinheiro. Tem campeonatos ali que valem até R$1.000. E não é impossível de ganhar não, tá bom? E outra coisa, Léo, é gratuito como? Você baixa o aplicativo e ganha moedinhas. Já começa com 1.000 moedas para fazer os campeonatos. Conforme você vai ganhando as moedinhas, você vai juntando. Quando você tiver com um determinado número de moedas, você consegue aí trocar por dinheiro de verdade. Além disso, amanhã, às 21 horas, lá para as 20h45, nós estaremos aqui em live, senhores, para sortear 2 camisas do Vasco amanhã e também R$300, grana, bufufa, money, como fala a Carol Paiva. Para isso, você vai vir aqui na descrição desse vídeo e vai baixar o aplicativo através do link que eu deixei aqui, da oportunidade do Implay. Não adianta entrar no Implay por outras vias que você não vai participar. E detalhe, tem que baixar o aplicativo e jogar pelo menos uma competição dentro do Implay. Fazendo isso, você estará credenciado para poder ganhar essa camisa linda aí do Vasco da Gama. Bom, tá aqui, ó, 16 minutos para 17. Eu queria a sua opinião sobre o Onaná, claro, também sobre o Jonathan Iconé, sobre o Andrés Gomes que está chegando e também o Carlos Cuesta, sem contar que já chegou o Mendes. E aí, se o Vasco fechar essas 5 contratações, o Vasco aí vai suprir, no caso, né, falei, 5 contratações, ia falar, primeiro ia botar aqui, irmão, ia falar 5 depois. E um erro aí de edição. Não, vou deixar do jeito que tá, não vou editar nada, meu irmão. E eu queria saber, 5 contratações é o suficiente? Se caso esses jogadores vierem, vai dar para dar um salto de qualidade? Você confia nos jogadores? Acha que foram boas aquisições? Deixa a sua opinião. E também sobre essa questão de São Januário, jogo C, em São Januário contra o Botafogo e não C no Maracanã. Tá de acordo, não tá? E detalhe, lá no Engenhão só 2.000 pessoas. E para poder finalizar esse jogo do Vasco, Vasco está na zona de rebaixamento, tem que vencer o Santos. Lembrando que o Vasco jogou muita bola contra o time do Atlético, não venceu o Atlético. E detalhe, na quarta-feira o Juventude é um desses jogos que está faltando. Lá, pelo menos em Caxias do Sul, o Vasco vai ter que fazer a boa. Agora, né, eu tô metendo o meu pé, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Volta aí às 21 horas para mais uma live aqui no canal NT Vascaínos e nós teremos aí um componente novo aí. Já já a gente apresenta para vocês, valeu? Estamos aqui aumentando a nossa equipe na torcida Vascaínos. Beijo no coração. Tô metendo no meu pé.